Boa tarde, pessoal. Sou Lúcia Paico Tabajara, da Apodi. Apodi é uma cidade dentro de uma aldeia, né? E esse tempo todo, a gente cresci sempre eu ouvindo a história da minha mãe, do meu pai, Tabajara. Casinha de Taipas, margem da Lagoa, a inauguração da aldeia, em 1700, do Paiacu. Dizer que estamos aqui. As famílias Paiacus de Apodi nunca saiu. Apodi é um território tradicionalmente ocupado por nós. E há 11 anos, nosso museu aqui dentro da minha casa, o Centro Histórico, e essas famílias aqui, sempre contando a história dos avós e as peças de pedras líticas guardadas, que o avô guardava, que era da bisavó e da tataravó, e fomos trazendo, né? E um documento de Duarte Coutinho, contando a história da Guerra dos Bárbaros. Os padres, eles não eram nenhum anjinho de candura, porque realmente ele pegava os índios e colocava para participar da guerra, né? E eu tenho aqui, que foi um conhecido meu, seu Trindade, do Instituto Histórico Geográfico aqui do Rio Grande do Norte. Ele colocou traduzido, né, que é a língua antiga. Eu tenho 700 cópias de ficha, aceita a praça. Aí tem Duarte Coutinho, Índio Paiacu, de 1704, participando da guerra, né, chamada Guerra dos Bárbaros. Assenta a praça. E foi muito triste. Muito triste. Foi bastante. Eles vendiam criança o Rio de Janeiro, de Apodi, porque eu encontrei no Fada Martins Lopes, e o que vale é a história verdadeira, é contada por nós, se nós estamos aqui. A história do Nordeste, o Nordeste é povo tapuia. Eu recebo aqui no nosso museu, de tudo que é cidade aqui do Nordeste. Ficamos parados por causa da reforma, né, que ocupamos lá esse prédio, mas sempre alunos, jovens, contando a história. Minha bisavó disse que é tapuia. Foi pega casca de cavalo, e sempre, sempre, cada vez que eu recebo, toda semana, é essa mesma história. Então, para o que dá para mim entender, o Nordeste é povo tapuia. Tem muitos que dizem assim, mas você não tem cara de índio. Gente, qual é o índio? Qual é a cara que acham? Que para ser de famílias, né, tem que ter a cara de outros povos, lá da Amazônia, lá de, né? Pelo amor de Deus, a ignorância é muito grande. Eu acho uma ignorância, vou morrer dizendo, pessoas que não sabem da história, que não estudam, questão também dos doutores, alguns doutores, que não sabem, nunca botou o pé na estrada, endeusa Câmara Cascudo, porque Câmara Cascudo falou isso, isso, aquilo, outro. Quem é alguém que pode bater no peito e dizer que a história verdadeira sou eu que conto? Eu acho que a história que a gente tem que acreditar é aquela pesquisa de campo, cara a cara, indo lá na casa, na conversa, ouvir e na casa das pessoas, ouvir o histórico familiar. Não é nem um riquinho que ficou lá sentado, nunca sentou no lombo de um cavalo e saiu na Chapada do Apodi, no Açu, Paraíba, todo esse Nordeste, ouvindo essas famílias para afirmar e dizer que o Rio Grande do Norte é um cemitério de índio. E ainda tem gente que acredita, porque simplesmente são covardes. O povo tem que acreditar no histórico familiar. Essa história nossa de Apodi, verdadeira, encontra os paiacus, que se chama Porronha. Essa família existe até hoje, na Chapada. Eles não são autoafirmados, mas eles sabem da história deles. Eu tenho peças líticas encontradas lá, que eu fiz pesquisa de campo. Mas acham bonito, e ficaram dizendo que não existia mais, foi tudo dizimado, que era povo ruim, porque acham bonito contar a história de outro país. Eu acho que a Luísa Cantofa foi a primeira líder indígena no Brasil. E o nome do marido de Luísa Cantofa era Jubi, porque no relato da história dela, em documento não fala o nome do marido dela, e ela me falou. E ela foi muito guerreira, Luísa Cantofa. Aí nas pesquisas em Porto Alegre, os mais velhos me contando, que os avós contaram que ela era uma mulher muito forte, valente, e tinha um costume de usar uma capa de couro, né? E foi aí, com essas informações, que a gente foi feito o retrato dela, né? Retrato falado de Luísa Cantofa. E a neta dela, que estava com ela, ninguém sabe, né? Mas creio que não encontraram o corpo dela, da criança, e uma criança com 7 anos, né, naquele tempo, ela sabia andar nos matos, né?
Então deve ter ido para os Cariri cearense. É bastante sofrido. E ficou assim. A história, quando eu comecei a juntar o meu pessoal que eu conhecia, o histórico familiar, e eu me trouxe aqui para dentro da minha casa e conversava com eles, e não tinha que ficar calado. Se nossos avós eram paiacu, não poderíamos mais ficar quietos, não. Nós somos patrimônio cultural, importante, não é seu fulano pode ter um mundo de dinheiro. É a gente que eu cresci ouvindo aqui alguma pessoa que tem alguma coisa, sempre dizendo que era de família tradicional, era isso, aquilo, outro. Isso é que me deixava eu calada. E foi dessa maneira que eu fui conversando com o meu pessoal conhecido e levantando, né, a autoestima deles. Nós era família guerreira, primeiros habitantes do Apodi, que tinha que valorizar e honrar os nossos avós. E foi dessa maneira, pessoal, que a gente foi se juntando e eu procurando e conversando. Aí eu disse, vamos fundar um centro histórico. Foi criado e fundado, e dentro eu já estava encontrando peças, nossa, e aí foi. Nós temos famílias paiacus, essas 4 regiões aqui do Apodi, na região da Pedra, da Areia, da Chapada e da Várzea. E era um guerreiro, os paiacus faziam parte dele, fez parte, lutou heroicamente. Essa Guerra dos Bárbaros são o mesmo sangue do pessoal do Genipapo Canindé, lá em Aquiraz. Quando eu decidi dar o grito, como se diz, eu coloquei uma barraca no centro da cidade. Primeiro eu fui procurar quem era o pessoal nosso também, onde estava o pessoal que foi separado, né? Não sabia nem que o nome era Genipapo Canindé, que tinham mudado. E foi aí onde comecei, cheguei até a Cacique Pequena, lá na Lagoa Encantada, na aldeia deles, e eles são paiacu, Tantapu e paiacu também. Só que na época, quando saíram voltando, né, os voltando para Pudi, os de Aquiraz voltando, né, lá teve apoio. E Borges da Fonseca, eu adquiri esse documento, eu passei para eles. Foi me dado pelo Luiz Dutra, arqueólogo. Borges da Fonseca. Assim, eu sempre digo, sinto, sinto saudades de uma floresta que eu não vivi. Os grandes guerreiros tapuia, que até hoje nunca vi, mas eu sinto no peito que tudo foi ontem aqui, bem. Essa história, para mim, é como eu sinto, é uma coisa de alma, é como se fosse ontem. Tornou-se vaqueiro, que é essa história nossa, do sertanejo, né? Eu sinto e defendo a história do meu povo, e honro, e honro. Enquanto eu viver, eu estou defendendo, eu estou honrando os meus avós.